Vamos ver a definição e alguns exemplos de espaços vetoriais. Comecemos pela definição. Um espaço vetorial sobre o corpo dos escalares K é um conjunto E, não vazio, munido de uma operação de adição, usualmente representada pelo símbolo mais, e de uma operação de multiplicação por escalares, usualmente representada por um ponto, ou, quando não houver perigo de ambiguidade, mesmo sem símbolo nenhum. Estas operações satisfazem as seguintes propriedades. Quanto à adição, a adição é comutativa, associativa, tem elemento neutro e todos os elementos de E têm inverso. Ou seja, o conjunto E com a operação de adição é aquilo que se chama em matemática um grupo comutativo. As propriedades da multiplicação por escalares são as seguintes. Para qualquer alfa do corpo dos escalares e para quaisquer U e V do conjunto E, alfa vezes U mais V é igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. Para quaisquer alfa e beta do corpo dos escalares e para qualquer U em E, alfa mais beta vezes U é igual a alfa vezes U mais beta vezes U. Para quaisquer alfa e beta do corpo dos escalares e para qualquer U em E, alfa beta vezes U é alfa vezes beta vezes U. Por último, para qualquer elemento de E, o escalar 1 vezes U é igual a U. Um conjunto E que tenha uma operação de adição e uma operação de multiplicação por escalares com estas propriedades chama-se um espaço vetorial sobre K. E os elementos de E são chamados vetores. Vamos agora ver dois exemplos muito simples. O primeiro exemplo ilustra a situação na geometria elementar que, historicamente, motivou a definição de espaço vetorial. Considere-se o conjunto E dos pontos do plano e seja AB o segmento orientado com extremidade inicial no ponto A e extremidade final no ponto B. Ou seja, temos um ponto A e um ponto B, pontos do plano, portanto, elementos deste conjunto E, e vamos representar por AB, com uma setinha, o segmento orientado com o ponto inicial A e o ponto final B. Consideremos o conjunto dos escalares R e as seguintes operações. Se tivermos um elemento alfa de R+, definimos alfa vezes AB como sendo o segmento orientado com origem em A, na direção e sentido do segmento orientado AB e com um comprimento que é alfa vezes o comprimento de AB. Para este vetor, por exemplo, se alfa for 3 meios, então 3 meios vezes AB é um segmento orientado com ponto inicial A e ponto final de tal modo que o seu comprimento é 3 meios do comprimento do segmento orientado AB. Se alfa for 1/4, por exemplo, então 1/4 vezes AB é o segmento orientado com o ponto inicial A na direção e sentido do segmento orientado AB e com comprimento igual a 1/4 do comprimento de AB. Isto é o que acontece quando o valor de alfa é positivo. Se o alfa for negativo, o segmento orientado alfa vezes AB define-se como sendo também um segmento orientado com origem em A na direção de AB, mas em sentido oposto. O comprimento é igual ao módulo de alfa vezes o comprimento de AB. Exemplificando, imaginemos que temos alfa igual a menos 1/2. O segmento orientado alfa vezes AB é o segmento orientado na mesma direção do segmento orientado AB, com origem em A, com metade do comprimento do segmento orientado AB e com sentido oposto ao do segmento orientado AB. É o segmento menos 1/2 vezes AB. Esta definição
produz uma multiplicação por escalares exatamente com as propriedades que consideramos para a definição de espaço vetorial. Podemos definir a soma de segmentos orientados com uma mesma origem através da seguinte construção. Se tivermos um segmento orientado AB e outro segmento orientado com a mesma origem AC, podemos somar estes dois segmentos orientados fazendo um transporte paralelo de um deles ao longo do outro. Transportando AC ao longo de AB ou AB ao longo de AC. O segmento orientado, que é a soma de AB com AC, é o segmento orientado com origem em A e com fim neste ponto. Pela própria construção desta adição de segmentos orientados, concluímos que a adição é comutativa. Vê-se facilmente que ela satisfaz todas as restantes condições da definição de espaço vetorial. Portanto, o conjunto E, constituído por todos os segmentos orientados do plano com o mesmo ponto de origem, munido das operações de adição de segmentos orientados e de multiplicação por escalares, é um espaço vetorial sobre R. Os vetores, ou seja, os elementos de E, são os segmentos orientados do plano. Vamos ver agora um segundo exemplo. Seja K2 o conjunto dos pares ordenados x1, x2, onde cada um dos elementos xj é um elemento do corpo dos escalares K. Podemos definir uma multiplicação por escalares e uma soma de pares ordenados, de modo a que K2, com estas duas operações, seja um espaço vetorial. Definimos o seguinte produto por escalares. Se tivermos um escalar lambda e um par ordenado x1, x2, definimos lambda vezes x1, x2 como sendo o par ordenado lambda vezes x1, lambda vezes x2. E definimos a seguinte adição de pares ordenados. Se tivermos os seguintes pares ordenados x1, x2 e y1, y2, a soma deles há de ser, por definição, o par ordenado que tem por componentes a soma da primeira componente de um com a primeira componente do outro e a segunda componente de um com a segunda componente do outro. K2, com estas operações, é um espaço vetorial sobre o corpo dos escalares K. Os vetores, os elementos de K2, são os pares ordenados x1, x2. Estes dois exemplos, muito próximos um do outro, mostram que a noção de vetor é uma noção abstrata que tem, em cada caso particular, concretizações muito diferentes. Por segmentos orientados no primeiro exemplo, por pares ordenados no segundo e por outras entidades matemáticas ainda mais complexas em exemplos que veremos numa próxima oportunidade.